Professor, só para lembrar, quem perdeu o bom bate-papo, bela entrevista com o Toninho, ontem, direto e reto nas nossas redes sociais, para você acompanhar um pouquinho mais do trabalho que está sendo feito com os candidatos ao Conselho Tutelar. Toninho, como nós falamos ontem, o conselheiro tem uma figura importantíssima na nossa sociedade. Muita gente, por isso que agora veio esse curso de capacitação, vai lá, faz inscrição, concorre, mas não tem noção do trabalho que vai ser desenvolvido e de quanto é difícil. A gente ontem deu uma pincelada, são 24 horas de trabalho, você vai ter que estar à disposição o tempo todo. Como que são, né, esses trabalhos? Bom, o conselheiro tutelar, ele trabalha diretamente ligado a garantir, a defender o direito de criança e adolescente. Então, sempre que houver um direito violado, a criança está fora da escola, o conselho tutelar vai entrar em ação. Certo. E vai identificar se é negligência dos pais, não tem vaga na escola. Então, eles vão fazer essa solicitação de serviço, eles fazem essa mediação. Certo. Então, se precisa de vaga na escola, ele vai acionar a Secretaria de Educação para que tome as providências cabíveis. Um exemplo aqui, né? Para que aquela criança esteja na escola. Os pais, eles vão comunicar ao Ministério Público para que se autue aqueles pais ou se averigue o que está acontecendo com eles. Isso em tudo. Então, sempre que houver algum direito violado, a criança está fora de casa, está na rua, a criança está precisando de um médico, de remédio, está doente. Foi agredido, foi abusado. Então, o Conselho Tutelar, ele entra sempre na solução de problemas. Então, meus amigos e minhas amigas, você pode saber que o trabalho não vai ser docinho. Deveria até se ter mais tempo para se trabalhar prevenção, mas certo. A gente sabe que hoje o tempo é muito escasso e tem muitos problemas para resolver. E por isso, elas acabam estando envolvidas sempre tentando solucionar problemas que estão aí. Ontem você deu um exemplo bem rapidinho, às vezes do conselho tutelar ter que ir na casa do cidadão lá e tirar o filho da proteção dos pais, porque não estão sendo bons pais. Cara, que situação difícil é essa, Toninho? Por isso que eu acho que a pessoa tem que estar muito bem resolvida e consciente, né? Porque assim, essa é a última instância, é quando todas as outras alternativas já foram esgotadas, né? Então eu digo assim, quando uma criança chegou ao ponto de ter que ser tirada do seu meio e ir para um outro lugar, é porque o Estado, a família já deu errado ali, certo. O Estado já falhou, a família extensa que a gente chama talvez já foi omissa também. Então, qual que é o processo? Identificou-se o problema, o direito da criança sendo violada, ou ela foi abusada, seja fisicamente, seja psicologicamente, seja sexualmente. Então, o que o Conselho faz? Vai acionar, vai comunicar ao Ministério Público que vai instaurar um processo contra aquele pai ou aquele padrasto ou quem quer que seja o abusador. Eu cito o pai e o padrasto porque 38% dos casos de abuso são ocasionados pelo pai, certo. E 29% pelos padrastos. Somente 10% dos casos de abuso sexual são mulheres, 90% são homens, os abusadores. Então, assim, primeiro, uma coisa que sempre eles enfatizam é que a gente tem que tirar o abusador da casa, certo. Não é a criança. Então, a ideia é sempre proteger e garantir os direitos da criança dentro do seu meio, que ela vive ali, com a sua mãe ou com seus familiares. Para isso não tem classe social, né, Toninho? Acontece em todas as classes sociais. Em todas as classes sociais. Então, a primeira tentativa é o quê? Tirar o abusador de cena. Não tem como, é uma situação delicada, tem que proteger essa criança. Primeiro vai se procurar a família extensa, que a gente chama. Certo. Que são avós, tios, alguém que queira cuidar daquela criança ou daquele adolescente. Não havendo, aí só vai caber ou a família acolhedora, que é uma família substituta, ou a casa-abrigo, que vai abrigar essa criança temporariamente, até que o processo corra, ou essa criança retorne para a família, certo. Porque esse sempre vai ser o trabalho. Fazer com que a criança retorne para a família e tenha os seus vínculos protegidos. Mas não havendo essa possibilidade, essa criança vai ser liberada para adoção assim que esgotadas essas alternativas. Você pensa que essas coisas acontecem só em outros lugares? A gente não vai falar quem ou como, mas isso acontece muito aqui em Medianeira, né? Acontece. E numa quantidade grande. Hoje assim, como eu estou fora do Conselho de Direito da Criança, certo. Que a gente trabalhava mais junto com o Conselho Tutelar, hoje eu tenho menos acesso a essas informações, né? Mas até eu soube esses dias que eles abrigaram, acho menos de um mês aí, 5 crianças de uma mesma família, por exemplo. Caramba! Então, e foi esgotada, foi tentado todas as alternativas
para tentar proteger essas crianças. Chegou um ponto que precisou se abrigar essas crianças na casa-abrigo. Você imagina você ter 5 irmãos numa casa-abrigo, né? Por quê? Porque se eles forem liberados para adoção, é difícil você ter uma família que vai separar os irmãozinhos. Que complicado isso tudo. Por isso que o conselheiro tem que estar muito bem preparado, né, Toninho? Ele precisa ter o suporte necessário para trabalhar. Eles precisam ter muito claro que eles só estão aqui por causa das crianças, né? E que é uma função muito nobre. Eles têm que entender que às vezes eles são o único olhar criterioso que aquela criança e aquele adolescente vai ter. Certo. Então eu chamo a responsabilidade de todos aqueles que hoje estão aí desejando ser conselheiro tutelar. Tenha absoluta noção, né? Embora só vai ter uma noção plena quando estiver trabalhando. Porque cada um tem a sua maneira de corresponder aos conflitos, aos desgastes, né? Mas eu adianto, é um serviço desgastante, vai custar muito, né? Tem o horário comercial que elas estão lá e tem os plantões, né? Então tem dia que talvez que não vai ter plantão, mas tem dia que vai ter que atender a hora que alguém chamar, ou a polícia chamar, o hospital chamar, tem que se prontificar e vai ter que estar presente para garantir que os direitos daquela criança não sejam violados mais uma vez. Toninho, só para a gente encerrar então, a população também confunde às vezes o trabalho do conselheiro tutelar. Quais são as maiores confusões? O conselho tutelar, por que tem gente lá na praça e o conselho tutelar não vai lá? Tem nada a ver. Tem uma festa, lá tem um baile, tem criança lá dentro e o conselho tutelar não vai lá. Quem tem que fazer batida é a polícia. Certo. A polícia chegando lá, identificando que há menores, eles chamam o conselho tutelar. Isso não é papel do conselho tutelar sair fazendo batida em tudo quanto é lugar. Quem pode fazer isso? A polícia tem que fazer isso, né? E aí, se tiver um menor, eles mesmos têm a obrigação daí de comunicar ao conselho tutelar que vai estar lá para acompanhar os menores, caso haja. Muito bem. Senhores prefeitos que assistiram só a matéria de hoje, ontem no programa nós falamos sobre o curso de capacitação para conselheiros tutelar. Muito interessante, pesquise aí nas nossas redes sociais, tá bom? Bem legal que você leve esse curso para o seu município. Pode entrar em contato, né, Toninho? Entre em contato comigo, 9941-5261. Fala comigo direto, a gente vai fazer uma proposta para o seu município, para atender a sua demanda e para fazer com que o seu conselho tutelar aí novo, que vai estar entrando, sendo empossado a partir de janeiro, seja melhor qualificado para a função. Você imagina o seguinte, Luciano, que sejam eleitos 5 conselheiros novos. Eles vão entrar lá sem saber nada. Se ainda fica alguém com uma experiência antiga, que já é conselheiro e foi reeleito, beleza. Mas e se entra 5 novos? Então pense nisso aí, os prefeitos da nossa região que queiram levar, ou secretários de administração, de assistência social, que queiram levar para os seus municípios a nossa capacitação, nós estamos disponíveis para fazer uma proposta aí para o seu município, para que os seus conselheiros possam ser melhor capacitados para atender e proteger as nossas crianças. Obrigado, Toninho. Eu que agradeço. Até mais. No Maia Variedades, você deixa sua casa mais bonita. No Maia, você presenteia quem você mais ama. No Maia, você se presenteia também. Variedades, utilidades, brinquedos e tudo para a sua casa. E o melhor disso tudo, no Maia, tudo é bem baratinho. Venha para o Maia Utilidades você também.